Olá, tudo bem? Espero que sim. Que bom, estamos juntos novamente, reunidos, entrando em sintonia com a nossa casa bendita de aprendizado e convido-os a fechar os olhos, elevar os pensamentos até o nosso Pai Maior, rogando a Ele força, coragem, que nos fortaleça para continuarmos a nossa caminhada rumo à luz, nos fortalecendo com os ensinos que os Espíritos trouxeram para nós e com Jesus, que é o nosso guia. Pedimos permissão para iniciarmos a nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Vamos dar continuidade aos estudos, às reflexões do nosso livro, que é a Opinião Espírita. Já percebemos que esses textos, eles nos auxiliam a todos nós que escolhemos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. E auxilia também aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, por curiosidade ou por vontade de aprender o que a doutrina dos espíritos traz para nós. E esse livro é um livro de reflexão. E hoje, dando continuidade às nossas reflexões, vamos trabalhar o tema 25. E nós sabemos que esse livro foi escrito por dois espíritos muito importantes na doutrina espírita, Emmanuel e André Luiz. Hoje a reflexão vem trazida pelo espírito de André Luiz. O tema da nossa reflexão desta noite tem como título Práticas Estranhas. E vamos dar continuidade. Logo no primeiro parágrafo, André Luiz ele já inicia dizendo que muitos dos nossos companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia, por juntar as práticas estranhas à sua simplicidade. Então nós sabemos que a doutrina dos espíritos, ela é simples. Ela traz nos seus princípios a simplicidade. E muitas pessoas, muitos companheiros, eles acham que não tem problema nenhum enaltecer ideias, pessoas diferentes, personalidades humanas e ir juntando a prática espírita, as nossas práticas nas casas espíritas, né? E ele fala até que eles podem auxiliar, beneficiar nas construções doutrinárias do espiritismo. Mas André Luiz, ele acende o sinalzinho de alerta para nós. Ele diz o seguinte: examinemos sem partido, sabe, de preferência, vamos analisar essa atitude trazendo na lógica da vida, da nossa vida, para ver que conclusão nós chegaremos depois. Criaturas de todas as regiões dos universos são filhas do Criador e chegarão um dia à perfeição integral. Isso é fato, nós sabemos que todos nós somos criaturas filhas do mesmo Criador, só que nós estamos em condições diferentes. Na nossa condição espiritual, não é lícito estarmos todos juntos ao mesmo tempo, mesmo porque alguns espíritos estão numa situação muito diferente da nossa, com objetivos diferentes, e outros já passaram. Isso é um fato que nós devemos ter em mente, que é muito difícil nós estarmos com todas ao mesmo tempo. Vamos continuar.
Não existem caminhos que não sejam viáveis, que não forneçam, né, que não possam ser percorridos sem que apresentem obstáculos. E todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. Então existem diversos caminhos. Nós escolhemos o caminho que nós quisermos percorrer. Quando nós já conhecemos o ponto ao qual nós devemos chegar, o nosso objetivo, seria de muita irresponsabilidade nós pegarmos um atalho. Nós irmos percorrer caminhos que nós não sabemos o que iremos encontrar. Poderemos encontrar espinheiros, poderemos encontrar charcos, poderemos encontrar animais pelo caminho e poderemos nos colocar em situações difíceis e perigosas, buscando até a nossa dor, o nosso sofrimento por querer se aventurar por outros caminhos. Vamos continuando. André Luiz, ele traz assim a situação, ele analisa a situação do nosso cotidiano mesmo. E ele coloca como, faz uma analogia com os alimentos que nós encontramos nas prateleiras dos supermercados. Então, sem que a gente tenha a percepção da diferença de cada alimento, nós vamos olhar na prateleira e vamos achar que todos os alimentos são úteis. E realmente todos são úteis. Depende da nossa intenção, daquilo que nós estamos buscando quando ao consumir, ao comprar um determinado alimento. Aquela pessoa que tem restrição ao açúcar, ao sal, à manteiga, ela vai analisar qual o alimento que vai ser bom para ela. Ela não vai consumir qualquer tipo de alimento sabendo, seria uma irresponsabilidade, sabendo que esse tipo de alimento poderá causar um problema, um dano maior à sua saúde. E o mesmo acontece com a água. Existem águas de diversas procedências e qualquer uma dessas águas, elas saciam a nossa sede. Mas nós não vamos sair tomando qualquer tipo de água, sem saber de onde ela vem, qual é a fonte, se ela é tratada, se nós podemos consumir, se ela é limpa, se nós podemos consumir com segurança, sem causar danos à nossa saúde. Nós sabemos que a doutrina, ela é pautada, ela é baseada no seu tríplice aspecto, né? Na filosofia, na ciência e na religião. E nós sabemos que a ciência, ela é o caminho. Kardec usou a ciência para comprovar a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos. E já a filosofia, ela tem o objetivo de buscar a verdade. E a religião já é a iluminação de todo esse conhecimento. Então, aí se resume a nossa doutrina dos espíritos. Chico Xavier, ele até citou numa de suas mensagens que a doutrina, o espiritismo sem a ciência seria como um corpo sem o cérebro. O espiritismo sem a filosofia seria um corpo sem os membros. E sem a religião seria um corpo sem o coração. E é isso mesmo. A doutrina dos espíritos, ela contempla traz esse conhecimento contemplando essa ciência. E Kardec, junto aos espíritos de alta hierarquia, trouxeram esses ensinamentos para nós. E André Luiz, ele vem nos alertar quanto às práticas estranhas que não condizem com os ensinamentos ofertados por estes espíritos. Nós sabemos, alguns poderão dizer, mas a ciência, ela está em constante movimento, ela está sempre se renovando, mudando.
mas cabe a nós analisar o conhecimento antes de introduzi-lo na nossa doutrina, na doutrina dos espíritos, antes de aceitar esse conhecimento. Porque nós sabemos que Kardec, ele fez todo um estudo de observação que levou muito tempo, auxiliado por espíritos iluminadíssimos. E não cabe a nós, sem o cuidado, como foi dito naquele slide dos caminhos, sem analisar, sem observar, ir acatando todas as ideias e todos os conhecimentos que nos são ofertados, pois nós temos o nosso guia, a base da nossa doutrina, e nós devemos respeitar os ensinos trazidos por Kardec com o auxílio desses irmãos, juntamente com Jesus. Jesus também participou dessa terceira revelação, tanto é que ele nos disse que nós não estaríamos sozinhos, que ele encaminharia o Consolador, e o Consolador prometido é a nossa doutrina espírita, e nós escolhemos seguir a doutrina espírita. Então, nós precisamos assegurar a simplicidade, sabe, desses princípios espíritas, que tem como objetivo, qual é o objetivo da doutrina espírita? É nos transformar em pessoas melhores. E quando nós lutamos, quando nós insistimos, sabe, em propagar esses princípios básicos da doutrina, em tomar cuidado, observando, passando tudo pelo crivo da razão, não aceitando tudo que nos é ofertado, isso não pode, de maneira alguma, como disse André Luiz, ser considerado como exagero ou fanatismo. Porque nós sabemos que a nossa principal meta é a nossa libertação espiritual. E se nós não tomarmos esse cuidado, nós poderemos correr o risco de colocar tudo a perder, tudo que nós já conquistamos. E os princípios básicos da doutrina são a existência de Deus. Nós acreditamos na existência de Deus, do Deus justo, bom, benevolente, que sabe de tudo. Na imortalidade da alma, que já foi comprovada através da ciência, através das observações, dos fenômenos que foram muito importantes desde o início. A comunicabilidade dos espíritos, que foi através desse princípio é que foram trazidos todo esse conhecimento para nós. Os espíritos se comunicavam com os médiuns e deixaram a codificação, esses livros bases da doutrina. E fora outras literaturas complementares que vêm com André Luiz, Emmanuel, que vem explicando a vida no mundo espiritual. André Luiz escreveu uma coleção toda, nos explicando, aprofundando esses conhecimentos que foram trazidos por Kardec no início do Espiritismo. A lei de evolução, que ela é explicada pela reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que através da reencarnação é que nós vamos conquistando a nossa elevação espiritual e a oportunidade de estar habitando outros mundos. Tudo depende de nós. E nós que escolhemos ser espíritas, devemos propagar esses princípios básicos da doutrina. Eles devem fazer parte da nossa vida, dos nossos exemplos, dos nossos pensamentos. Como que eu vou falar de Deus se eu não acredito na existência de Deus?
Quando algo não dá certo na minha vida, eu acho que Deus me esqueceu, que Deus esqueceu de mim, que Deus não é justo, não é bom. E os Espíritos explicaram tudo para nós. As situações pelas quais nós passamos. O Espiritismo, ele é muito claro, ele tira a venda dos nossos olhos. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quais escolhas estamos fazendo na nossa vida? Se escolhemos ser espíritas, nós sabemos onde queremos chegar. E não é através de práticas de outras literaturas estranhas que vamos conquistar. Nós vamos conquistar a nossa elevação espiritual, o nosso progresso, através da nossa transformação, do nosso autoconhecimento. Então não devemos pensar nunca que as obras espíritas, a codificação base da doutrina espírita já está ultrapassada. Como nós ouvimos alguns dias atrás, estudar a doutrina, estudar o Espiritismo, as obras básicas, não é ler, é compreender. Porque a partir do momento que nós compreendemos, nós conseguimos colocar em prática e conseguimos fazer as melhores escolhas. No capítulo 31, que foi o item que André Luiz escolheu para fazer essa reflexão, o espírito Fenelon, que participou junto com outros espíritos de alta hierarquia, ele deixou uma mensagem para aquelas pessoas que gostariam de montar uma instituição espírita, uma casa. E ele deixou bem claro que ele fala que é muito bom, porque quando estamos juntos, o risco de se perder, ele é menor. Uns auxiliam os outros. Mas só que ele deixou esse alerta, nos lembrando novamente que nós sabemos que o Espiritismo, o objetivo do Espiritismo é produzir uma reforma moral. E nós que trabalhamos dentro de uma instituição espírita, devemos ser exemplos de conduta moral, exemplos de trabalho no bem, exemplos de caridade. E quando nós exemplificamos dentro e fora da instituição, porque um bom espírita é um homem bom. Ele não é espírita só dentro de uma instituição, quando está desempenhando suas tarefas. Ele é espírita em qualquer lugar e ele serve de propaganda para o espiritismo. As pessoas vão se sentir atraídas pela confiança, pela fé, pelo equilíbrio perante algumas situações, pela compreensão nos fatos da vida. É isso que o espiritismo busca. Busca espalhar em todos aqueles que buscam as casas espíritas e os seus ensinos para auxiliar o seu progresso, para compreender a sua vida, por que está aqui, por que passa por determinadas situações. E foi Herculano Pires que disse da importância da conduta moral do médium. Ele comentou, ele fez uma nota nessa mesma mensagem. E não é através dos fenômenos apresentados na casa espírita que nós vamos atrair as pessoas, nós vamos conquistar a confiança das pessoas, mas sim pelo exemplo de bondade, exemplo de amor. E ser espírita é pensar como espírita, é agir como espírita, é raciocinar, é passar pelo crivo da razão e não ir aceitando tudo que vem pela frente. Nós já nos despojamos de tantas coisas que nos prenderam por séculos, pois viemos de religiões, de crenças,
E a doutrina espírita acolhe todos com amor, com carinho, porque ela é uma ciência, ela é uma filosofia que nos auxilia a compreender esses fatos. E por isso, não que a doutrina dos espíritos ela seja contra a expansão do nosso conhecimento, da nossa mente, mas nós primeiro devemos buscar a compreensão das obras básicas da nossa doutrina, porque daí nós vamos ter mais subsídios para poder analisar todas as outras. E o nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes, ele trabalhou muito pela unificação, para que todas as instituições espíritas falassem na mesma linguagem. Porque algumas instituições que se dizem espíritas adotam estas práticas estranhas. E nós sabemos que não há necessidade, que tudo é pensamento, que nós somos energia, que nós nos ligamos através da afinidade, através da nossa sintonia, e que tudo depende da nossa vontade. Não são as práticas exteriores que vêm desde lá de longe, Nós já passamos por essa fase, nós estamos agora na fase da razão, passar tudo pelo crivo da razão. E ele diz que é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec. Sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismo, porque a doutrina ela é dos espíritos. Para que nós não sintamos depois, uma sensação incômoda de ter adquirido esses poderes, esses poderes terrestres que são transitórios. A Terezinha de Oliveira, que foi uma espírita muito praticante, atuante, ela ministrava cursos, uma senhorinha super simples, de um coração puro. Ela deixou uma mensagem para nós que diz respeito à pureza doutrinária que nós já ouvimos falar. Não confundir a pureza doutrinária com fechar a doutrina dos espíritos apenas na codificação, mas ter bem claro todo o conhecimento que a codificação nos oferta antes de buscar, de aceitar e de introduzir novas ideias e novos conhecimentos no espiritismo. Então ela diz o seguinte: todo espírita precisa estar bem conscientizado e preparado para fazer a necessária análise de tudo e atuar corretamente no movimento espírita, aceitando o que for bom e recusando o que não for condizente com a codificação kardeciana. Olha só, então nós precisamos analisar, e para analisar e saber fazer as escolhas, nós precisamos ter bem claro, compreendido os ensinos que os espíritas nos deixaram. A partir do momento que formos evoluindo, novas fontes de conhecimento serão nos ofertadas. Mas, a princípio, nós devemos buscar o conhecimento dentro da codificação espírita, que é o nosso guia. De nada adianta nós termos o conhecimento, todos os conhecimentos científicos, saber de tudo, dos fenômenos, se não colocarmos em prática em nossa vida, a nosso benefício, ao nosso uso próprio para nos transformarmos em espíritos melhores. E nós sabemos que Jesus é o caminho. Ele é o caminho, ele deixou para nós um guia de conduta. E se nós o seguirmos,
Se nós buscarmos seguir Jesus, com certeza nós estaremos no caminho seguro. Não estaremos buscando atalhos. E basta colocar em prática tudo o que nós já aprendemos, tudo o que nós já sabemos. Não adianta saber e não fazer. Se reconhece a árvore pelos seus frutos. Se reconhece o espírita pelos seus exemplos. E é através dos nossos exemplos é que nós vamos propagar os ensinamentos da nossa doutrina. Que vale a reflexão para a nossa semana sobre essas práticas estranhas que muitos adotam em suas instituições. O Espiritismo, ele é simples, ele é objetivo, ele nos torna livres pensadores para buscarmos o que quisermos. Mas se escolhermos a doutrina dos Espíritos, devemos respeitar os seus ensinamentos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de poder estarmos juntos. Agradeço a todos pela atenção e que possamos ter uma semana equilibrada, uma semana cheia de esperanças em nós, porque somos espíritas, sabemos que tudo aqui nessa vida é transitório e que o nosso futuro depende do hoje. Então que possamos ter força de fazer hoje melhor do que ontem. E é isso que eu desejo a cada um de vocês que estão junto comigo nesse momento. Que possamos fazer de amanhã melhor que hoje. Porque nós sabemos que a nossa felicidade futura depende do nosso trabalho individual. E se nós deixarmos, se nós nos aprofundarmos em toda a codificação, compreendermos, aí nós podemos deixar os livros e seguir Jesus. Ser puro, simples de coração, paciente, amoroso com todos. Seja qual for a situação, como Jesus nos ensinou. Muito obrigada. Graças a Deus.